Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Só um minutinho esperando os alunos entrar. A gente já começa a nossa aula, tá bom? Pessoal, só lembrando de algumas informações importantes aqui do nosso curso, né? Então, assim, nossa segunda avaliação já ficou para o dia 1/7, né? Hoje é a aula referente ao dia. Deixa eu só confirmar a data aqui. Dia 2, né? Nossa aula referente ao dia 2. Então, lembrando que a gente tem mais uma, duas, três aulinhas aí para frente, para a gente já ir na nossa próxima avaliação, tá? Então, a gente vê nosso cronograma aqui. A gente está na aula. Cadê? O tempo passou. Aqui é 2/6, né? Então, a gente tem aula do 10/6, 17/6, e logo a gente já vai para a avaliação dia 1/7, tá bom? 3 sábados aí, 3 sexta-feiras, né? Para a gente colocar nosso conteúdo em dia. Tudo bem, Clênia, Joyce, Rafaela? Tranquilo, né? Oi, tudo bem, professora? Boa Tudo noite. jóia. Tudo bem. Menina, hoje eu vou deixar minha câmera fechada porque eu estou no estado lastimável aqui com a minha gripe, que não passa nunca, tá bom? Para não assustar vocês. Vocês estão bem? Tudo tranquilo com as aulas, Eu vi que a gente falou semana passada sobre as aulas de Pirrades, né? Que agora que eu vi que vocês conseguiram entender um pouquinho o que é o Pirrades, né? Pedi para vocês assistirem a aula novamente. Vocês conseguiram refrescar a memória, pessoal? Tá tudo certo agora? Tudo bem? Ô, professora, é a Oi, Joyce. oi, Eu estou Joyce. um pouquinho atrasada com as aulas. Essa semana eu consegui assistir mais 2 aulas só, mas eu vou colocar em dia. Porque eu tenho um bebê pequeno que está nascendo dente, tá um caos. Mas eu vou conseguir colocar as aulas em dia, assim, agora semana que vem. Mas eu peguei a parte um pouco de assimetria, estava na Tá. patologia, mas até então, onde eu tô entendendo. Tá bom. Mas qualquer dúvida que tiver, Joyce, você pode perguntar lá no grupo que a gente tira para você, tá bom? Enquanto as aulas, eu sei que é difícil, né? Mas é importante você conseguir assistir tudo para finalizar o curso, né? Porque logo a gente vai ter a avaliação, tá? Mas é importante você estar participando Tá das bom, aulas também. Mas enquanto isso, fica tranquilo. Pessoal, eu vou falar tá bom. rapidamente sobre a simetria, né? Eu já deixei para lá o assunto de Birrades da aula passada, que eu acho que a gente já conseguiu entender, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pergunta então, porque agora eu já vou para a parte de assimetria e depois a gente vai para os nossos exercícios, tá? Então vamos lá, o que que é assimetria, pessoal? Alguém sabe me dizer aqui o que que é uma assimetria? O que que é uma assimetria? É o que não é simétrico, uma coisa diferente da outra, não está, digamos que linear, né? Tem algo diferente em imagem Exato. da outra. Por exemplo, a minha mão direita, eu posso falar que é igual à minha mão esquerda? Eu Não, não posso usar esse termo, porque às vezes um dedo é mais gordo, né? O dedo é mais torto, a unha é maior, né? Às vezes uma unha tá quebrada. Então, assim, a simetria é tudo que não é simétrico, né? Por exemplo, eu tenho duas borrachas do mesmo tamanho. É igual, é a mesma coisa. Então, eu falo, nossa, eles são simétricos. Quando uma mama é do tamanho da outra, as mamas são simétricas. Mas quando uma mama é maior e a outra é pequena, a gente fala, nossa, existe uma simetria na mama dela. A mama direita é maior que a esquerda. Vocês conseguiram entender, né? Então, mamas simétricas são aquelas cujo tecido fibroglandular são distribuídas da mesma maneira em ambas as mamas. Pessoal, mas aqui não estou falando do tamanho da mama.
tá? Estou falando do tecido que existe dentro da mama. Tecido que a gente aprendeu. Tecido fibroglandular, tecido adiposo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei uma figurinha para vocês verem aqui, ó. Aqui é a mama, crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda, né? O músculo peitoral aqui. Então, alguma área assimétrica devemos comparar com as mamas do mesmo posicionamento. Então, assim, se eu tenho uma mama... Agora que vocês vão entender por que no comecinho da aula, eu lembro que algumas alunas ficavam na dúvida. Aí, professora, aquela bolinha tipo assim, as duas mamas juntas? Você faz a crânio-caudal direita, daí você deixa juntinho com a crânio-caudal esquerda, tá? Por quê? Para fazer comparação. Tudo que tiver de um lado tem que ter do outro. Então, se eu tenho uma bolinha aqui, eu tenho que ter aqui também. Se eu tenho tecido fibroglandular desse lado, eu tenho que ter desse lado também, tá? Então, eu pergunto para vocês, essas mamas aqui, elas estão simétricas? O que vocês acham? O tecido aqui embaixo. Não. Por que você acha que não? Porque parece que uma tem um pouco mais que a outra, tá diferente. Mas diferente uma daqui dessa ou dessa para essa? Não, a oblíqua. Parece que uma tem mais parece na parte de cima do que a outra. Aqui você acha que tem mais tecido que aqui? Isso. Tá. Então, por exemplo, aqui é uma incidência médio lateral oblíqua. Eu só posso comparar essa com uma médio lateral também, tá? Eu não posso pegar uma crânio caudal e comparar com uma médio lateral oblíqua. São sempre as mesmas coisas, tá bom? Então, por exemplo, vamos ver uma imagem aqui. Há muitos lugares que vocês vão fazer estágio, existe médico que pede para fazer nesse formato. Crânio caudal com médio lateral, que não é viável. Mas, se o médico pediu, a gente faz, tá? Então, a distribuição do tecido fibroglandular nas mamas ocorre, em sua maioria, de forma simétrica. É para ser igual às duas. E qualquer alteração nesta simetria pode ser indício de lesão oculta no parênquima. Nas mamas operadas e na mama oposta das pacientes mastectomizadas, recomenda-se utilizar a área dência, porque, em função das cirurgias, a assimetria das mamas foi perdida e, portanto, não tem sentido utilizar o termo assimetria para designar a lesão. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer aqui? Por exemplo, eu tenho a mama direita aqui. O tecido fibroglandular é espalhado de um jeito na mama direita. Ela tem que ser do mesmo jeito na mama esquerda. Só que nas mamas operadas não tem como eu fazer essa comparação. Porque, por exemplo, eu tenho a mama direita que nunca foi operada e a mama esquerda que foi operada. Quando o médico abre a mama e ele mexe lá no tecido, o tecido fica todo espalhado. Ele não é o mesmo tecido de origem quando a mama não era operada. Então fica bagunçado. Então, quando a mama é operada, ela sofreu uma mastectomia ou fez qualquer outro tipo de uma quadrantectomia, não pode se fazer essa comparação, tá bom? Então, se eu perguntar na prova para vocês, pessoal, uma paciente que fez cirurgia na mama, eu posso fazer, por exemplo, eu posso falar que as mamas dela são simétricas? O que vocês acham? São assimétricas. Elas são É uma simétricas ou diferente da outra. assimétricas? São assimétricas. Assimétricas, Assimétricas, exato. porque uma fez uma cirurgia. Isso, bagunçou todo o tecido. E vocês vão conseguir Uma foi perceber mexida e isso. a outra não. Vocês vão conseguir perceber isso na mamografia. Segundo a última edição do PIRADS, são 4 os achados classificados como assimetrias. 1. Assimetria. 2. Assimetria focal. 3. Assimetria global. E 4. Assimetria em desenvolvimento. A gente vai ver uma de cada uma dessas aqui. O que é designado uma assimetria? O termo assimetria deve ser utilizado para uma densidade fibroglandular visível em apenas uma incidência mamográfica. Então, você fez mamografia, você viu somente aqui uma assimetria?
o médico vai descrever no laudo que ele viu uma assimetria. Se a gente fosse dividir em quadrante aqui, pessoal, como é que ele ia definir? Falem para mim, em qual quadrante que estaria essa assimetria? O que vocês acham? Vai dizer que vocês... Quadrante lateral da mama esquerda. Lateral? Não, deixa eu ver. Não, Inferior da medial, mama. desculpa. Quadrante medial da mama esquerda. Exato. Porque aqui, ó, não é inferior. Inferior você só vê na incidência média lateral oblíqua, que seria essa. Incidência crânio-caudal, você vê lateral ou medial. Lembra da aulinha? Então, a gente faz aqui. Se eu encontrei uma lesãozinha somente nesse quadrante, que quadrante que é esse? Pessoal, a gente já... Quadrante medial. Isso, então o médico vai escrever como? Ele vai colocar assim, por exemplo, a simetria encontrada no quadrante medial da mama da mama esquerda, né? Visível na incidência mamográfica. Então, assim, ele está descrevendo que ele viu uma simetria. O que é uma simetria? Ele viu algo que não está do outro lado, que não existe nas outras incidências, só apareceu na crânio-caudal. É um exemplo, tá? Por exemplo, aqui, ó, a imagem vai cair um pouquinho fora. Mas aqui, ó, se você consegue perceber que, por exemplo, tá vendo que aqui existe algo que não tem desse lado de cá? Vocês conseguem perceber que existe algo aqui, ó, que não tem aqui? Só que só foi visto nessa incidência, não foi visto nessas aqui. Só foi visto nessa. Então, a gente chama isso de assimetria, tá bom? Ó, outro exemplo aqui. Vocês olham a imagem e vê que apareceu algo aqui, mas só apareceu na incidência crânio-caudal direita. Não apareceu nem na esquerda, nem nas médias laterais. Então, é uma assimetria. Então, é uma assimetria quando aparece somente em uma incidência, tá bom? Vocês conseguiram entender isso, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, quando Sim. aparece... Se eu colocar para você, deixa eu ver um termo que vocês vão conseguir. Vamos colocar assim, uma simetria, quando se apresenta em apenas uma incidência, a gente denomina o nome de Assimétrico. assimetria mesmo, tá bom? Porque você vai Ok. ver que existe outros tipos de assimetria. Por exemplo, a assimetria focal. O que é uma assimetria focal? O termo assimetria focal se refere a uma densidade fibroglandular menor que um quadrante visível em duas incidências mamográficas. Vocês conseguiram entender a diferença? Quando aparece somente em uma incidência, é chamado de assimetria. Quando aparece nas duas incidências, é chamado de assimetria focal, tá? Então, se apareceu na incidência crânio-caudal direita e na incidência médio-lateral oblíqua direita, a gente chama de assimetria focal. Quando aparece em uma só incidência, é denominado de Assimetria. assimetria. Quando aparece nas duas projeções, é assimetria focal. Bom? Então, eu fiz mamografia, apareceu nas duas incidências, chamado de assimetria focal. Então, por exemplo, mamografia, crânio-caudal direita, esquerda, médio lateral oblíquo direita e médio lateral oblíquo esquerda. Olha para você ver, apareceu aqui uma imagem aqui e aqui. É uma assimetria focal. Apareceu aqui e aqui. Praticamente parece a mesma imagem. Apesar de estar em projeções diferentes, né? Que aqui o aparelho está em 0 grau e aqui está em, sei lá, 45 graus. As imagens parecem parecidas aqui, ó. Então, o médico deu aqui de assimetria focal.
E agora a gente tem a simetria global, que a simetria global é uma densidade fibroglandular maior que um quadrante e visível em duas incidências mamográficas. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma lesão que aparece somente em uma projeção, em uma incidência, eu chamo de Assimetria. assimetria. Quando eu tenho uma simetria que aparece em duas incidências mamográficas, eu chamo de Simetria focal. Assimetria focal. focal. Agora, quando eu tenho uma simetria que ela aparece em duas projeções, porém, ela está tomando parte de mais de um quadrante da mama, eu chamo de Assimetria global. global, porque ela está englobando mais que um quadrante, tá? Então, a simetria global é uma densidade fibroglandular maior que um quadrante e visível em duas incidências mamográficas, que a gente está vendo aqui. Quando palpável, é associada a espessamento cutâneo e deve ser considerado suspeita e classificada na categoria BIRADS 4, tá? Então, porque é algo grave que o médico está vendo. Então, por exemplo de uma simetria global. Olha o tamanho da bola. Vocês estão vendo? Uhum. Vocês Sim, conseguem perceber que existe algo aqui e aqui não? sim. Sim, né? Sim. Olha esse aqui. Aqui tá, deu um exemplo. A simetria global à esquerda, não palpável, sem espessamento cutâneo associado, inalterada em relação ao exame anterior, classificada na categoria BIRADS 2. Às vezes, pessoal, pode parecer algo grave, mas é algo, por exemplo, não é somente ter a simetria aí. Você pode ver que não é palpável. A paciente não consegue palpar. O que é espessamento? Não teve repuxamento do tecido cutâneo, sabe? Quando você olha a mama assim, pro lado de fora, não teve nada, né? O médico foi fazer. Ela fez mamografia de 6 e não teve nenhuma alteração. Então, o médico deu BIRADS 2, porque é um achado benigno, tá bom? Não teve alteração. E temos mais uma, pessoal, que é a simetria em desenvolvimento, que é o que a gente mais procura, né, nos exames. A simetria em desenvolvimento é uma densidade fibroglandular nova, maior ou melhor e visível, né, em relação à mamografia anterior. Por isso que é importante levar o exame anterior, porque no exame anterior que a gente avalia, por exemplo, a paciente não tinha isso na mama. Lembra que eu falo para vocês? A paciente fez a mamografia, depois de 6 meses ela fez outra, daí aumentou. Então, o médico já fica em alerta, né? Pode ser um achado suspeito, requer investigação de história de terapia hormonal, trauma e cirurgias, tá bom? Aqui é um exemplo, ó. Mamografia realizada em 1 de 2014, assimetria focal no quadrante superolateral da mama esquerda. O que é uma simetria focal? Foi uma simetria que foi vista nas duas mamas. O achado é identificado próximo ao marcador metálico. O que é isso aqui, pessoal? Alguém sabe me dizer? Vocês não sabem me dizer o que é isso aqui, meninas? Um clipe cirúrgico? Não é um clipe cirúrgico, sabe? O clipe de grampo de grampeador? Ah, tá. Às vezes É tipo um marcador de metal. Oi? É um marcador de metal. Isso, é um marcador metálico. Só que como não tinha aquelas bolinhas de chumbinho, às vezes os técnicos usam esse marcador aqui, que é aqueles grampos mesmo de grampeador. Eles pegam o grampinho, amassa ele, pega com durex e coloca na mama. E por que é utilizado o marcador na mama? Os gatos derrubando tudo. Ah, é para quando é indicado, quando a paciente está sentindo alguma coisa, ou quando ela fez uma cirurgia para chamar a atenção do médico e depois colocar em observação, alguma coisa assim. Toda vez que a gente vê que o paciente ele relatou nódulo palpável, lembra que eu falei? Pintas, salientes, verrugas, nervos, qualquer alteração na mama que o paciente falar para vocês, vocês têm que colocar marcador metálico.
Ah, eu não tenho chumbinho? Vocês vão colocar isso aqui que vocês viram aí, ó. Tá? Tudo que a paciente relatar, você viu que a paciente tem pinta na mama, tem que colocar marcador. Tem verruga, tem que colocar marcador. Tô com nódulo palpável, ela vai apontar onde está o nódulo e você vai colocar o marcador na onde ela está apontando. Pessoal, o marcador foi feito para você marcar a região que você quer estudar, tá bom? O achado é identificado próximo ao marcador metálico cutâneo de cicatriz, então provavelmente a paciente tinha uma cicatriz, eles colocaram o marcador, né? Depois a gente foi feito que isso aqui que ela tem, essa assimetria, era por causa da cirurgia que ela fez, tá bom? E aqui, ó, quando ela fez a cirurgia, a pele, tá vendo? Teve uma reação que é essas calcificações aqui, ó. E depois a gente vai ver aqui também que existe, por exemplo, né, quadrantes e lesões na mama, distorção focal da arquitetura, né? Recomenda-se descrever a lesão e a localização, característica que deve ser descrita na distorção. Então, isso aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês dar uma lida, porque, assim, todo tipo de lesão, né? Tipo de lesão, distorção focal da arquitetura, distorção arquitetural, lesão especulada. O médico, quando ele define um nódulo, ele tem que colocar se é uma lesão especulada, se é a distorção da arquitetura, ele tem que colocar no laudo. Por exemplo, localização, ele tem que colocar em quadrantes, se é a mama direita, se é a mama esquerda. Exemplo de descrição de padronizada, né? É um exemplo que o médico tem que colocar no laudo. Distorção focal da arquitetura no quadrante superior interno da mama esquerda. É desse jeito que vocês vão ver descrito a lesão no laudo, bom? Aqui eu coloquei alguns casos para vocês, né? Os achados que a gente tem. Caso 11 aqui, ó, paciente de 57 anos assintomática. Pessoal, isso que vocês estão vendo na mama dela, vocês acham que é um achado benigno ou um achado suspeito? Eu acho que é um achado Eu benigno. Porque tá pequeno. O que vocês acham que é pequeno aí? Essas microcalcificações. Vocês acham que isso aqui é microcalcificação? Não, pessoal, isso aqui não é microcalcificação. Isso aqui são calcificações grosseiras, tá? Microcalcificação, elas são bem pequenininhas, elas são que nem essas aqui, ó. Mas aqui são muitas, estão espalhadas na mama. É um achado benigno, tá? Como nessa aqui também. A caso aqui é paciente assintomático, por exemplo, ó, mais calcificação. Vocês veem aqui, é uma mama que foi feita na revelação manual. Vocês veem os vasos aqui da mama, tá? E é um achado normal essas calcificações que tem na mama da paciente. Infelizmente, às vezes a paciente apresenta esse tipo de calcificação. Aqui no outro caso, mostrando aqui a imagem, por exemplo, é uma mama aqui que apresenta às vezes uma lesão. Ai, que susto! Meu gato deu um pulo aqui. Uma lesãozinha somente de um lado, né? Mas é achado benigno também, tá? Nada demais. Agora aqui, paciente de 32 anos, é um paciente jovem, notou nódulo na mama esquerda há 2 dias, em aleitamento há 3 meses, estava amamentando. Então, ó, notou o nódulo na mama esquerda. Eu vou colocar a mama aqui para vocês ver. O que vocês perceberam de diferente aí? Isso tudo branco seria o leite? É Um o pouco de nódulo ovalado. o branco é a alta densidade por causa do cálcio que tem no leite, né? Mas o que vocês vê mais além disso? Tem uma bolinha na direita, Na direita? esquerda. Esquerda, uma bolona, né? Uma Aqui, bola ó. na esquerda. Ó. Então, isso ficou bem. Olha aqui como aparece na outra projeção. Por isso tem que fazer 2 projeções, porque aparece diferente nas imagens, olha. Né? Então, tudo que vocês viram de um lado, pessoal, vocês têm que ver do outro também. Então, olha aqui, ó. Ô, professora, isso é uma simetria focal? Aqui tá falando que a paciente, por exemplo, aqui, ó, notou um nódulo, né? É um nódulo mesmo. Tá vendo o contorno dele aqui, ó? E ela sentia.
Isso aqui é característica de nódulo. A simetria é quando o médico ele acha que não é um nódulo, é uma simétrica, é algo que está assimétrico, entendeu? Que não está igual do outro lado. Isso aqui tem Ah, então quando característica. é nódulo, não fala simetria, já fala Não, ele nódulo. fala E quando nódulo mesmo, ele já descreve como nódulo por causa do contorno que tem, tá vendo? Tá. Então, quando ele não sabe que é nódulo, ele fala que é simetria. Não, entendi. Isso, quando ele vê algo que, tipo, pô, tem de um lado, não tem do outro, mas assim, não parece ser nódulo também, porque não tem nada definido, tal, e aí coloca como uma simetria. Quer dizer que não está simétrico um lado com o outro. Bom? Tá bom. Aqui é outro caso também de uma paciente, é uma mamografia bem feita, apesar de ser no convencional, pegando bem o músculo peitoral. O que que é isso aqui, pessoal? Seria linfonodo? Linfonodos? É um linfonodo. Músculo peitoral maior passando aqui, né? Aqui, ó, por exemplo, isso aqui, pessoal, vocês estão vendo? O Sim. que é isso aqui? Isso seria uma microcalcificação? Eu chamaria como calcificação grosseira também, porque só tem uma, tá? Aqui, ó, caso 27. 41 anos, tumor na mama esquerda e linfonodo axilar palpável homolateral. Olha para vocês verem, pessoal. Olha como se apresenta um nódulo na mama BRAD5. Ó, aqui, ó. Vocês estão vendo que o linfonodo dela já está comprometido? Olha como você vê que é um nódulo bem especulado, ó. Conseguiram perceber a diferença, Sim. menino? Sim? Sim. Uhum. Conseguiram ver de um lado o nódulo aqui gigantesco e do outro não? Verdade. Agora aqui, tumor no quadrante superior externo da mama direita. Isso aqui é tudo tumor já, pessoal. Isso aqui é câncer confirmado já, tá vendo, ó? Olha aqui a diferença, ó, na imagem. Olha aqui, a paciente já provavelmente já fez cirurgia. Quando vocês fizerem uma mamografia que a paciente já fez, por exemplo, uma quadrantectomia, vai ficar assim a axila dela, vai ficar essas dobras aqui, ó. Certo? Uhum. Aqui é outro caso, tumor na mama esquerda. Olha as microcalcificações como se apresentam. Agora vocês vão chegar e olhar bem de pertinho para vocês verem o que que é microcalcificação. E é câncer confirmado aí, já é um tumor. Tá vendo a Isso é bem diferença de pequeno. uma calcificação para microcalcificação? Sim. Isso é microcalcificação, pessoal. Por isso que tem que fazer a magnificação, porque é muito pequenininha. O médico não consegue ver. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Não dá para ver. Eu dei um zoom na tela. Então, daí vocês têm que fazer o quê? Uma ampliação. Daí você faz uma magnificação para você mostrar melhor essas microcalcificações para o médico. Por isso, a utilização da magnificação. Aqui é um tumor na mama direita também, ó. Tá vendo? Nessa E como região aqui pode da ser tão mama. pequeno e ter um câncer, né, agressivo assim? Oi? Como pode uma coisa tão pequena ser um câncer tão agressivo, né? Uma mama tão pequena? Uma coisa tão pequena, a microcalcificação. Sim, porque, por exemplo, é uma reação que as células cancerígenas têm naquela, tipo assim, as células cancerígenas, quando elas começam a se multiplicar, elas começam, o organismo, né, o corpo começa a apresentar essa reação aí, é que são essas microcalcificações. Elas são pequenininhas, elas são sem formato. Se vocês olhar aqui, ó, elas não têm formato. Ó, uma é meio, sei lá, redondinha, outra é meio, né? Você não consegue definir. Então, a gente fala que são microcalcificações amorfas, elas não têm morfologia específica, são sem formatos, Hum. certo? Então, tem característica de malignidade. Essa aqui, no caso, é porque a imagem já está um pouquinho mais antiga, mas é um tumor também gigante, que tem bastante microcalcificação aqui, ó. Que é característico de malignidade, mas você vê que a paciente já fez cirurgia na mama, tá? Outro tumor aqui na mama esquerda, um BRAD5, olha como que fica o... Olha aqui, pessoal. Marque bastante essas imagens,
Vê o contorno. Tá vendo que não tem contorno definido? Que ele é meio especulado, ele parece uma estrela, ó, ele fica repuxando. Ele repuxa realmente o tecido. Se você olhar a mama da paciente externamente, você vê que tem um repuxamento do tecido de fora para dentro. Aqui outro caso de tumor também, ó. Isso aqui é o quê, pessoal? Um marcador. Classificação? Uma calcificação grosseira, tá? Uhum. Isso aqui é um marcador, pessoal. Isso aqui é um fio de, né? Fio para marcar alguma lesão aí. Pessoal, tudo bem com esse exercício, com a nossa aulinha de hoje? Sim, Sim, Tranquilo? Sim. sim. tá Então tranquilo. tá. Agora, semana que vem, agora, sexta-feira, se eu passar mais exercícios para vocês, colocando, por exemplo, várias imagens, falando qual é o BIRADS, qual que é o achado, qual que é isso, qual que é aquilo, vocês vão conseguir definir para mim? Eu vou estudar mais para Isso, conseguir. é isso que eu preciso ouvir. Vou estudar mais para a gente fazer esse exercício. Então, pessoal, semana que vem a gente Sim. vai fazer esse exercício para a gente finalizar essa parte de assimetria, de BIRADS. A gente vai usar a plataforma Kahoot, pode ser? Então, vocês se programam para a gente usar a plataforma que ela é mais interessante, porque assim, tem um tempinho lá de 20 segundos para vocês responder, como se fosse um simulado. Eu vou jogar bastante imagens lá e vou perguntar qual é o BIRADS? E vocês colocam 1, 2, 3, 4, 5, né? E responde para mim. Mas daí tem que ser por lá para vocês conseguirem fazer por tempo, tá? Para vocês testarem o Sim, que vocês sabem e o que vocês não sabem. Daí a gente já finaliza isso e a gente já vai para os próximos temas aí que a gente tem para estudar. Tudo bem? tá bom. É, Tudo essa plataforma é outro aplicativo, É professora? o Kahoot, a gente já usou aqui. Você lembra que tem um joguinho que eu Ah, coloco aqui, que fica aparecendo um monte de imagens, que eu fico perguntando, aí tem um tempinho para vocês responder? sim, sim, É aham, esse mesmo. Então, lembro. se vocês Tá conseguirem bom, usar o celular, notebook, o PC, acho que fica até mais fácil para vocês responder. Mas eu gosto de usar a plataforma Kahoot porque eu acho que ela fica mais didática. tá bom, ok. Tá bom? É como se fosse um Tá simulado bom, mesmo. Mas eu vou colocar umas 30 perguntas, pessoal, tá? Para testar o conhecimento de vocês mesmo. beleza, tá. tá joia. Eu acho que a gente tem mais um tempinho. Eu vou colocar aqui mais uma aulinha aqui que a gente vai continuar vendo de. Ah, deixa eu ver se vai entrar para vocês aí. Vocês me falam se entrou. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, a Tá. imagem, né? Aqui, Birrads, vocês estão vendo? Não, tá Não, a imagem que tava da classificação grosseira. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mudar. Ai, pai, peraí. Acho que é esse aqui. Aqui, entrou aí para vocês? Entrou. Entrou, né? Então vamos lá para uns exercícios rapidinho, porque a gente tem um tempinho ainda. Tudo isso vocês lembram. Lembra que as microcalcificações que eu falei para vocês, que são suspeitas? Aquilo que a gente viu lá naquela imagem, lá não é parecido com esse aqui? Sim. Não é? Que estava escrito tumor confirmado? Não é essa parecida? Só que por que que aqui está maior, pessoal? Porque Por aqui causa da está com ampliação. ampliação. Você viu o magnificação. tamanho que são? São muito pequenas e elas são assim, irregulares, sem formato nenhum. Então vamos lá, pessoal. Qual é o BIRADS aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? 1, BIRADS 1. Qual é o BIRADS aqui? 2, BIRADS 2, BIRADS 2. E o que que é que vocês estão vendo? silicone, Uma prótese silicone. Qual é o BIRADS aqui? Aí seria o 4. Não ouvi? O 4 já seria? Não, esse aqui é um fibroadenolimpoma, lembra? BIRADS 2. Ah, Isso aqui, pessoal, qual é o BIRADS? 5,
Birrado 5. Por que que é 5? Porque ele está todo especulado e tem microcalcificações. Isso, Clênia. Parabéns, isso mesmo. Qual é o Birrados aqui, pessoal? 2. Sim, por que que é 2? É um clipe cirúrgico. Exato. A diferença de clipe cirúrgico para marcador metálico. Vocês viram a diferença, né? Qual é o achado aqui, pessoal? Meninas? 2. 2, por quê? Porque tem calcificações grosseiras. E elas têm, tá certinho, mas ela tem um porquê. Por quê? O que que você tá vendo É, ali? é pele cutânea, uma coisa assim, não é? Exato, exato, certinho. Calcificações cutâneas de pele. Vocês querem ver se tá na pele? É só olhar o contorno da pele, tá vendo que elas são bem superficial? Então, são calcificações cutâneas. Então, calcificações cutâneas entra como BIRADS 2, é achado benigno. Isso aqui, pessoal, qual é o achado? O que que tem nessa mama aqui? Aquele Birrads 2. silicone injetável? Isso, silicoloma é o nome. Silicone injetável industrial. Perfeito, BIRADS 2. O Tá. que que é isso aqui, pessoal? Qual é o achado? Ah, eu lembro que é alguma coisa pipoca, não é? É isso mesmo. É uma calcificação tipo pipoca, tá? É um Isso. achado benigno, BIRADS 2. E aqui, pessoal? Como é que é o nome disso? É um repuxamento de pele, né? Mas tem o nome, né? É, Vocês lembram? Não. Vocês conseguem perceber que tem um repuxamento aí? Sim. É Sim. uma distorção arquitetural. Hum. Meninas, por hoje é só. Então, semana que vem eu preciso dar esse exercícios para vocês. Então, vamos ficar combinado assim? Então, a gente faz a plataforma Kahoot, pode ser? Pode. Vocês dão. Quem quiser assistir, quem quiser adiantar nas aulas, pode adiantar. Quem quiser assistir a aula de Birrads de novo, mas a gente vai estudar isso aqui. Vai cair Birrads, essas imagens, distorção arquitetural e vai cair assimetrias também, tá bom? Ok. Combinado? Tá bom. Combinado. Então tá, meninas, Combinado. muito obrigada pela participação de vocês, né? Eu gosto quando vocês participam, porque a gente vê que a gente evolui nas aulas. Então, já estamos aí praticamente quase para mais da metade do curso, que logo a gente está encerrando. Bom? Beijos, meninas. Bom final de semana. Então, até sexta-feira que vem, às 20h30, com nossos exercícios. Então, se programem, tá? Já olha a internet, já deixa o notebook reservadinho, celular, PC, já dá uma organizada para a gente fazer aí uma aulinha bem legal, tá bom? Beijos, bom Tá final de Tá joia. bom. semana. Até semana. Bom final de semana. Com Deus. boa semana também. Boa noite. Boa noite, tchau.